Tudo bom, Renata? E aí, tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. A gente passou por uns probleminhas técnicos aqui. Hoje foi o recorde dos probleminhas técnicos, mas faz parte. A gente tem que usar aí da ferramenta o que ela nos proporciona. Não, eu tava pelo meu pessoal, mas vamos fazer por aqui que eu acho que vai ser legal. É bacana, que daí já conecta o pessoal também do Alta-Fonte, que está ligadinho lá no perfil da plataforma, né, da Total. empresa. Rê, obrigado por aceitar o nosso convite, conversar com a gente sobre, trazer o seu conhecimento aí sobre essa parte de conexão dos artistas com as plataformas digitais, possibilidades de divulgação dentro dessas ferramentas aí que são, de certa forma, são novas também, né, para muita gente, e existe aí muito para a gente explorar. Então, muito obrigado mesmo por aceitar nosso convite e conversar com a gente. Imagina. Obrigada a vocês pelo convite, adorei minha primeira live. Olha só, que bacana. A gente tem algumas perguntinhas aqui para passar um pouco pelo máximo que a gente puder aí dessa relação de artistas e distribuição. Primeiro eu queria que você se apresentasse para o pessoal que não te conhece, saber um pouco mais de você, um pouco mais da Alta-Fonte também. Tá bom. Já tem 15 anos que eu tô no mercado. Vai fazer um ano ainda que eu entrei na Alta-Fonte, à frente do marketing e do artístico. Comecei há 15 anos atrás na Biscoito Fino, gravadora, na época que ainda estava nos resquícios assim, daqueles áureos tempos da indústria. Depois passei pela Oi, a gente trouxe o primeiro serviço de streaming para o Brasil, o RDO. Aí depois fui fazer consultoria para artistas. Fiquei 3 anos e meio trabalhando na Universal Music, então foi legal que eu tive essa experiência dentro de uma major também. E aí acabei vindo para Alta-Fonte, o que eu fico muito feliz, porque é uma oportunidade de estar trabalhando direto com os artistas independentes, ajudando esse mercado que vem crescendo aí cada vez mais. Legal demais. Vamos então conhecer um pouquinho disso. Primeiro seria legal a gente entender um pouco como é que está sendo nesse começo aí, né? Assim que a gente entrou na quarentena, eu acredito que vocês devem ter começado a entender melhor os números, o que aconteceu ali, né? Com relação ao acesso. A gente teve uma oscilação, como é que vocês sentiram isso na Alta-Fonte? Teve mais plays, menos, em um determinado tipo de música? A gente reportou aqui muito isso, assim, algumas vezes, né? Algumas matérias que saíram, mas era de uma forma muito geral. Então eu queria entender de vocês ali, dos artistas que vocês trabalham, se vocês sentiram isso, e também na arrecadação, que são coisas paralelas, né? Depende também da quantidade de pessoas que estão pagando os serviços também, se isso caiu, se isso aumentou. Você tem os números para dar uma geral para a gente entender? Tenho, sim, tenho alguns. A queda não, assim, olhando um contexto mais macro, a queda não foi tão significativa assim no Brasil. Teve sim uma queda, mas eu acho que a grande questão é a mudança nessa forma de consumo, né? Principalmente pensando no streaming, as pessoas antes da pandemia, do isolamento social, acostumadas a ouvir música pelo celular, muito focado no período da manhã, indo e voltando do trabalho. Eu acho que agora o consumo está de uma forma mais homogênea. Saiu agora recentemente o relatório da IFPI, né, que é super legal, que mostra que o mercado mundial teve um crescimento de 8%. Sim, a gente tem o link para esse PDF lá no Música em Rede Oficial, lá do Facebook, é super bonita, né? A apresentação deles é bem completa, vale a pena dar uma sacada lá. Acho que faz uma semana ou 2 que a gente colocou lá, procura lá, IFPI. E lá é legal que mostra o crescimento do independente, né? Fiz uma geral boa. Aumentou 5% o market share, representa hoje 40% os independentes no mercado mundial. Tendência é que até ano que vem dizem chegar até 50%. Eu acho que é bem legal. No caso, o relatório deles se refere a 2019, né? Aí seria um paralelo com o que está rolando agora, né? Ou já saiu o relatório com relação a esse momento de agora? Acho que deu uma caidinha aí, não sei se me deu um sinal para ver se sou eu, se é geral, se é só a Renata. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô, foi você, acho que era... Não sei, deu uma pausada aqui por causa de conexão. Você tá me ouvindo bem agora? Tô bem. Então, o que eu estava perguntando é, aquele relatório do FPI, o que você está se referindo é o de 2019, né? Que eles fizeram isso, consolidado. Esse que saiu agora. Aí mostra essa força do independente, esse crescimento, né?
uma receita de... Eu estava lendo hoje de 20 bilhões de dólares. E a música latina também à frente, né? Um mercado com força muito, muito grande. Eu acho que o Brasil é um país central, assim, para esse momento. Acho que você estava lendo aí antes a notícia das top lives, e a gente vê essa representação do Brasil, o crescimento do YouTube, né? Eu acho que no início da pandemia teve, como eu estava falando, essa mudança do comportamento de consumo, né? Então, as pessoas entendendo o que era o isolamento, consumindo muito vídeo, notícia, rádio, e eu acho que agora a gente está entrando numa estabilidade maior. Eu acho que é muito caso a caso, o mercado sertanejo por causa das lives crescendo, mas eu acho que de forma geral a cena independente brasileira tá assim, caso a caso, né? Tem muita gente lançando, então depende muito de lançamento, depende muito da estratégia, quem já tinha conteúdo, quem não tinha, quem está aproveitando esse momento para criar e vir com coisa nova. Eu acho que a tendência é quem estiver lançando realmente está conseguindo manter uma linha e crescendo. Porque, como você disse, né, na verdade, a forma de consumir mudou. Era muito concentrada, agora ela diluiu, mas não necessariamente os números ficaram muito diferentes. E o tipo de música também, você sente que mudou ali? Vocês viram alguma força diferente, algumas playlists específicas? Eu acho que tem os ganchos, né? Tem os assuntos que fazem mais sentido, outros que nem tanto. Claro que se você for, assim, o sertanejo crescendo, as lives, essa força, mas tem muito a ver com o mood, né? Então, se você for parar para pensar, estar em casa, a gente vai falar de playlist, né, mais para frente, vamos falar. Consumo dos moods de estar em casa e não de estar em movimento na rua. Com certeza isso acaba refletindo no consumo das playlists. Sim. Mas eu acho que as pessoas, os fãs continuam querendo, eu acho que cada vez mais agora esse contato direto com o fã. Então, quem está vindo com novidade vai se aproximar e vai criar essa comunicação cada vez mais forte, né? Porque você quebra um pouco essa coisa do show business e você não tem mais o show. Então, acho que a rede social e o streaming são realmente os canais de você estar conectado direto com os seus fãs. Bacana, a gente vai falar um pouco então daqui a pouquinho sobre as ações, né, que são interessantes de fazer. Aliás, a Alta Fonte, ela tem um trabalho bem próximo, né, com os artistas que ela tem ali a distribuição. Vocês têm algumas ações que a Alta Fonte tem realizado junto desses artistas? Há algum trabalho sendo feito ali próximo com eles? Super. Acho que a gente está trabalhando mais do que nunca. O que está sendo super interessante e legal, porque é uma oportunidade da gente estar realmente parando para conversar e os artistas cada vez mais interessados em quererem entender também essas outras formas tanto de receita quanto de estratégia de geração de conteúdo, revendo o cronograma, planejamento, buscando oportunidades com as plataformas. Esse eu acho que é o nosso principal trabalho, assim, além da distribuição. Não falei um pouco da Alta Fonte, falei de mim, mas acho que o papel que a gente vem fazendo no trabalho agora só se fortalece porque a gente tem essa relação direta de parceria com os artistas. Então, o nosso contrato é muito transparente, a gente tem o nosso sistema, a gente tem uma comunicação diária tanto com as plataformas quanto com os artistas. Então, acho que a gente está conseguindo sentar, conversar e conseguir trabalhar nessas oportunidades. Legal. E pensar no planejamento estratégico, na estratégia de lançamento, catálogo. É fundamental. Isso é fundamental. Acho que esse é o nosso grande trabalho mesmo. E aí é caso a caso, né? Por exemplo, o Baco, a gente estava planejando, por exemplo, lançar o novo álbum do Baco que estava pronto, o Bacanal, e aí ele decidiu segurar. Então, como é muito casa a casa. Ele fez um disco focado na quarentena, né? Bicho, foi muito ligeiro, né? Pois é, aí a gente veio com esse álbum produzido no início da quarentena, ainda nesse momento que os artistas, e estava todo mundo tentando entender o que estava acontecendo ainda, e ele já veio cuspindo essas 10 faixas, com essa necessidade de se conectar com os fãs também, ainda repensando o melhor momento de lançar o álbum, que estava com um planejamento todo offline também. Então, eu acho que além do streaming, é muito também essas outras formas de consumo, né? O autoral, a sincronização,
Sim. os programas de TV que estão voltando, como que você consegue pensar nesse plano de marketing e se adaptar sem o showbiz, que sempre foi o grande foco e o grande pilar, né? Então agora, tipo, desconstruir isso e tentar entender todas essas outras formas de consumo e de possibilidade de se conectar. Que legal, é muito bacana ver esse tipo de ação, porque quando você trabalha com artistas, tanto os artistas que fazem autogestão, que é o que acontece muito no mercado do que a gente chama de independente, quanto com produtoras que trabalham com esses artistas e estão focados em entender, ajudar nesse caminho, esse tipo de ajuda de conexão com parceiros como a distribuidora que vem e se coloca à disposição para trabalhar e trazendo dados, trazendo possibilidades, dando insights, isso é sensacional, muito bom. Olhar quem é esse público, né? Sim, o que vocês esse têm fã vários quer, dados na qual mão, é o né? tipo de conteúdo que a gente vai lançar agora, o que faz sentido, o que não faz, em que momento fazer live. Eu também acho que agora a gente está vivendo um boom das lives, como também pensar em outras estratégias de conteúdo que se conectem com o fã e que você consiga também não só depender da monetização da live, apesar de que logo quando começou a gente tinha lançado o álbum do Djonga, né, dia 13 de março, e logo depois, Incrível, quase um inclusive. mês depois, ele fez uma live que ele conseguiu arrecadar 100 mil para doação. Veio também o álbum que eu ia deixar para o final, mas vou falar que é um case Diga. legal, que é o Criolo e o Milton, que vieram com um EP novo, com versões lindas, belérrimas, e eu acho que tem tudo a ver com o momento. Então é muito o que você está trazendo, né? Lançaram com vocês esse do Milton. Legal. E vocês tiveram uma conversa sobre esse lançamento também? Só curiosidade. A gente dá aqui. Esse suporte muito junto do planejamento estratégico de lançamento. Então tem gente que tem artista que já chega sabendo tudo que quer e a gente afina data, detalhes, e tem outros que a gente realmente faz um trabalho junto, construindo toda essa. Não existe receita, né? Tanto que até pegando um gancho aqui que perguntaram aqui, @AngelMusic, falando, eu tenho 2 músicas, está saindo mais uma, você acha que eu tenho que lançar tudo de uma vez? Não existe uma fórmula, não é isso que é o ponto, né? E tem que entender o seu caminho, né? O seu público, o que você quer fazer com essas músicas, como você vai trabalhar ela. É muito mais de entender cada passo por passo, né? Não tem uma fórmula mágica para nada. Pois teve muito essa coisa muito focada nos singles e tem realmente a importância do trabalho de pitch junto das playlists, que acho que é um outro assunto que a gente vai estar falando aqui. Sim. Mas também, por outro lado, é super importante vir com um álbum, você desenvolver a sua carreira artística também chegando num álbum, pensando num EP. Acho que é uma questão de você estar sempre trazendo novidade e mantendo a frequência e a constância junto com o seu público. Não tem realmente receita. Aproveitando esse gancho, os artistas que lançam pela Alta Fonte, você sentiu um aumento de lançamentos? Você está sentindo que eles está rolando uma movimentação maior? Isso é uma pergunta que a gente faz sempre aqui para as pessoas que estão ligadas diretamente com artistas e envolvidas nos lançamentos, na estratégia de lançamentos. Porque é importante saber, acho que quem está, assim como a Angel Music aí perguntou, isso é uma coisa que pode dar um insight para as pessoas, para elas entenderem e se prepararem também, ver se é esse o caminho ou não. Tem tido um volume maior? Com certeza. Eu acho que os artistas estão querendo entender mais do que nunca como funciona o digital, querendo entender as oportunidades, as possibilidades, como a gente estava falando, tipo, o show business, que era o grande foco, agora está em suspense, tudo cancelado. Então, é um momento que os artistas estão realmente agora, desde o início, que foi causa aquela loucura, aquela incerteza que ainda continua e vai existir, mas que agora eu acho que a gente já tem alguns dados, algumas pesquisas, alguns testes iniciais. Então eu acho que realmente é um momento que todos os artistas estão focados nisso. Quem não tiver, eu acho que realmente talvez não esteja tão preocupado. É claro que existem artistas que têm estrutura de estúdio em casa, e um parceiro que mora do lado, com toda a segurança do mundo, conseguirem ou finalizar o que já estava sendo desenvolvido, né, gravado, construído, e outros que
também vai muito da personalidade, né? Que dá uma Sim. travada, que vai repensar tudo do zero. Mas eu acho que a maioria realmente está muito interessada e buscando a gente para... É o momento de se reinventar também, não de se reinventar no sentido drástico da palavra, mas de você, de repente, experimentar possibilidades, de você ter ali uma placa de áudio e ter um programa para você gravar em casa, sente se você tem essa possibilidade, convida as pessoas que de repente você não tinha possibilidade de estar fisicamente juntos, e aí ou no online você tem possibilidades de gravar com essas pessoas, tá muita gente disponível a fim de produzir, então é um momento também para também dar uma extravasada, A música é o que sempre importa mais, né? Então, você entender a história, você entender o que cada artista quer passar, como que ele quer se conectar com o fã, acho que diz muito mais do que só sobre live, né? Sim, eu acho total. que a live é só um formato que realmente está bombando, que é incrível, que é muito legal, que você substitui meio que direto essa carência do não show, mas vai muito além disso, a estratégia e o que a gente consegue fazer juntos. Sim, vamos falar um pouco de playlist, então, que acho que é um assunto bem que interessa bastante a todo mundo. Você acha que, eu vou até ler aqui a pergunta, você acha que pode ser mais fácil emplacar uma playlist oficial nesse momento, que está tendo uma movimentação forte dentro das plataformas, e como, se sim ou não, e como que é a melhor forma de acessar essas playlists, essas grandes playlists, como que os artistas podem ir atrás disso? Eu acho que essa estratégia das playlists e do pitch, que é o que os artistas realmente buscam, o que mais buscam hoje com alta fonte, né, como label digital, eu acabei só para complementar antes, esse eu acho que é o nosso principal trabalho. A gente tem a nossa distribuição não é aberta, não é qualquer um que pode distribuir, então a gente tem uma curadoria interna, que eu acho que é o que tem feito a gente tá desenvolvendo essa relação com as plataformas e buscando as melhores posições para os nossos artistas nas playlists e fazendo um bom trabalho de pitch, que vai além também de entrar nas playlists, que é que outras ações de conteúdo e de marketing editorial a gente consegue desenvolver juntos. Então, a estratégia para você entrar numa playlist é muito um trabalho também a quatro mãos, o artista está direcionando o conteúdo dele para a plataforma e a plataforma, em contrapartida, dando os destaques e vice-versa. Então, um trabalho de construção, né? Assim, não tem muito uma mudança por estarmos vivendo esse isolamento social da estratégia de entrar numa playlist. Eu acho que continua sendo a mesma, tem as top 200 playlists maiores do serviço, tem as playlists editoriais em uma escadinha, né, que a gente chama. Você começar por uma que tem uma base de audiência, faz um teste, depois vai para outra. Dependendo do seu tamanho, do seu estilo, do mood, você vai permeando pelo caminho de playlists, tanto de lançamento, novidade da semana, quanto de mood. E aí está muito vinculada também a sua estratégia artística, da onde você quer ir, que feat você quer fazer, aonde você quer chegar. Tem muita artista que pergunta como é que eu mudo os meus artistas relacionados do Spotify. Depende muito do que você está fazendo de música e qual é a sua estratégia artística dentro do digital para você ir alcançando essas maiores playlists. As pessoas estão conectadas ao seu som, quem te ouve também ouve artista XYZ, isso não é uma escolha, a plataforma não vai lá e coloca essas pessoas lá, simplesmente é um resultado do que as pessoas estão realmente ouvindo, assim como quando elas te ouvem, elas ouvem também esses outros artistas. Né? Todo mundo pergunta muito, o que eu faço para entrar na playlist? Aí os serviços e a gente também sempre voltam, o que você está fazendo para entrar, assim... O que a gente pode estar construindo junto e ajudando vocês e trazendo ferramentas? Como que você está usando o seu Instagram para direcionar o seu conteúdo para as plataformas? Que tipo de ação e de ferramentas você usa? Hoje, além da live do YouTube que virou esse boom, tem também o TikTok que está explodindo. Então, como é que você está lá gerando engajamento e awareness para você aumentar o seu consumo? É uma roda, né, uma espiral que vai se retroalimentando, né, para poder crescer. Uma espiral porque ela vai crescendo, né? Você precisa gerar conteúdo, você precisa trabalhar a formação de público, isso vai te dar repercutir também na quantidade de acessos, isso te traz mais força para poder acessar certas playlists. E é isso, né? E não tem jabá, né? Diferente do rádio, você não paga para entrar numa playlist, é um trabalho que você constrói, é um trabalho de relacionamento. A gente
que a gente sempre fala, assim, é uma construção. E pelo fato da gente ter uma curadoria artística cada vez mais consolidada, essa cena nova da música brasileira, também estamos super fortes no rap, no hip hop. Então, enfim, eu acho que com o casting, sendo uma relação de troca, de contato diário com as plataformas, trazendo planejamento, novidade, juntando isso junto com o artista, a gente está conseguindo ter bons resultados e que vai até além das playlists. Ou seja, é importante o artista ele ter um trabalho constante, como o Rico está dizendo aqui, né? A constância de lançamentos é importante. E é importante também o artista ter... buscar fortalecer a sua estrutura, né? Quando você tem uma relação com... Quando você tem, por exemplo, você lança através de um selo, o selo normalmente costuma ter uma relação boa com a distribuidora, e a distribuidora tem uma relação boa com as plataformas. Essa conexão ela é importante ser criada, né? Não adianta também, se você achar que de uma hora para outra você vai conseguir acessar as coisas, a não ser que você bombe muito de público sozinho, que é muito... Não é assim que, né, que acontece, não é todo dia que a gente vê isso acontecer, é uma construção de fato, né? E ter esse caminho, né? O artista ter uma boa relação com a sua distribuidora, para que ela É essencial. Esse acho que é um grande lance, né? Quem hoje, o artista hoje, o escritório, o label que consegue realmente enxergar a gente como parceiros para desenvolver esse trabalho e que mantém um contato com a gente no dia a dia e que busca suporte nesse planejamento, a gente tem conseguido fazer um super trabalho. Também tem artista que quer só distribuir e que está focado em outras coisas, mas eu acho que junto da estratégia de playlist, de pitch, porque é a grande janela do supermercado hoje do digital, né? Assim, é onde você vai ser visto e descoberto. Mas, por outro lado, também tem outros índices que valem a pena. Tem o intent rate, né? Que a gente fala a pessoa salvou a sua música, tá na biblioteca dela, ela fez o pré-save, ela ouviu quantas vezes. Existem várias outras métricas, além de você estar só ali. Porque uma vez que o editor também te tira daquela playlist, vai que você não pode ficar 100% dependente daquilo. Então, você também está gastando um dinheiro, um investimento, um tempo, toda uma comunicação direcionada para ali. Às vezes, você ter o seu percentual vindo da sua página é um dado muito mais relevante. Sim. E além das playlists editoriais, né, as playlists das próprias plataformas, que com certeza elas são privilegiadas dentro das plataformas, existem muitas playlists dos usuários, algumas que se tornam playlists gigantes também, que ganham uma baita relevância lá dentro. Vocês têm alguma dica assim, para que as pessoas que queiram ou trabalhar, desenvolver um playlist, ou artistas que queiram trabalhar as próprias playlists para que ela ganhe alguma relevância? As próprias playlists eu acho bem legal. Acho muito interessante os artistas que conseguem fazer playlists não só com o seu catálogo, com o seu lançamento, mas também trazer as suas influências, o que você está ouvindo, se aproximar do seu público e ir direcionando o seu conteúdo para onde você quer ir nas oficiais através das suas próprias. Então, elas podem servir muito de teste para isso, assim. Antes do meu álbum, deixa eu mostrar quais são as minhas influências, deixa eu me aproximar do meu fã, mostrando para ele o que eu estou ouvindo na quarentena. Ou gente, vocês estão notando isso, né, gente? Não vacila, não. Agora a gente demorou um pouco, mas agora está saindo o perfil da Alta Fonte com playlists próprias, que eu acho que vai ser uma oportunidade também da gente estar dando um suporte de marketing para os artistas, sem depender só do pitching para as playlists oficiais dos serviços, que eu acho que vai ser uma maneira da gente trabalhar o nosso casting, nosso catálogo e ir crescendo. As gravadoras já têm, né, os seus perfis, só que são nomes white label, né? Não é o nome oficial. E agora a gente está vindo com essa estratégia. E além das playlists próprias, as playlists dos influentes, eu acho que faz parte da estratégia de marketing. Então, que nem você tem a sua assessoria de imprensa, você tem os influentes de playlists e os influentes também de mídia que podem estar ajudando nessa estratégia. Então, se entrar na playlist do Google Gloss é maravilhoso, você vai ter uma super janela de exposição. Como eu falei, não existe jabá, mas aí também existem ações que você pode construir junto com aquele influente e, consequentemente, também está na playlist. Claro. Até porque para ele tem que fazer sentido a sua música estar dentro da playlist dele, não só pelo relacionamento, mas também pelo relacionamento, mas pelo que a música traz para ele, porque ele quer...
assim como uma rádio é muito parecido, acho que esse pensamento, né? Não é, por mais que a gente saiba que a rádio existe, essa coisa, muitas rádios grandes, para você entrar existe a coisa do jabá, etc e tal, mas também não é só pagar. As rádios também, elas têm que fazer sentido para elas, a sua música ali dentro. Né? Total, você estava falando da frequência, da constância de lançamento, é legal existir, é fundamental, mas também não dá para também ser muito ansioso e querer lançar uma música por semana, porque talvez é muito caso a caso, a música precisa ter um tempo, né, orgânico de existência. Às vezes você lança uma música que depois de 2 semanas que entra numa playlist chave, ou depois de um breve tempo já começa a acontecer devido a todas as outras ferramentas, aí bombou no TikTok, ou enfim, entrou no top vídeos do YouTube, aí vai depender muito do gênero, né? Tem muito gênero que bomba no YouTube, depois vem pro Spotify, tem música que toca na rádio e bomba em playlist, tem música que bomba em playlist, tem de tudo, entendeu? Tem estratégia, sempre todo mundo fala, a estratégia de rádio, tá tocando na rádio vai entrar em playlist? Não necessariamente. Ou seja, tudo parte do que a gente fala sempre, né? Que é conhecer o seu público. Como que é o consumo do seu público com relação ao tipo de música que você faz, né? E aí você ataca dessa forma e utiliza as redes sociais, todas as formas de contato que você tem com o público para fomentar essas frentes, né? Total. E também acho que além de lançamento é isso, o Instagram hoje que é essa grande janela, né, de divulgação e de comunicação, tipo, a gente sempre conversa com os artistas, como que você traz essa experiência das pessoas terem acesso às letras das músicas, à ficha técnica do seu álbum, a quem participou, como é que você vai contar essa história na sua rede? Exatamente. Não é só fazer uma peça ouça nas plataformas digitais, né? E tem que fazer um trabalho, um trabalho de curadoria também, né? Não deixa de ser. Inclusive, Maísa Noronha está dizendo que as suas playlists, Renata, são maravilhosas. Se você quiser até deixar aí o nome das playlists de algumas... Meu perfil ainda não está preparado para ser compartilhado. É uma mistureba, uma confusão. Mas, às vezes, as minhas playlists são meio esquizofrênicas. Elas vão tendo uma lógica e depois elas perdem. Você sabe trabalhar eles direito, utilizando as plataformas para divulgar eles melhor. Como é que funciona isso? As pessoas conseguem acessar e mandar trabalho? Conseguem, a gente tem uma equipe que está sempre, enfim, todo mundo é AIR, de certa forma, porque está todo mundo sempre trazendo contatos, indicações, o nosso crescimento é muito orgânico, é muito legal, porque os artistas indicando aos artistas, e eu acho que quando acontece isso, é sinônimo de que as pessoas estão felizes com o nosso trabalho. Alô. Tá me ouvindo? Tá baixo, desculpa. Desculpa. O meu tá baixo? O meu. Eu acho que é a bateria aqui do negócio aqui que eu uso para falar no celular. Mas vamos lá. Eu até aumentei aqui, achei que tivesse caído alguma coisa, mas eu tô te ouvindo, não sei todo mundo. Tá bom. Se o pessoal... Desculpa, vamos cortar, vou voltar. A gente estava falando sobre a Altafonte, né? Trabalha com a curadoria própria. Pra poder o nosso crescimento é totalmente orgânico, é super legal realmente poder estar hoje trabalhando no mercado sem necessariamente estar nessa corrida ao top 1, ao top 5, as X músicas no top 250, que aí você começa a trabalhar com número e aí você muitas vezes perde o sentido realmente da música, do artístico, do nicho daquele artista, do que é importante para ele dentro do gênero, dentro de onde ele quer chegar. Então isso para mim tem sido muito legal de estar na Altafonte. A gente realmente tem uma proposta super transparente, um sistema que o artista entra com login e senha, ele tem acesso a tudo dele ali no mesmo lugar. Tá me ouvindo? Tô. Tá. Os nossos contratos são padrões. Claro que cada vez mais a gente tem artistas que a gente investe, seja em adiantamento, em marketing, mas é muito pontual, caso a caso. Depende muito de um estudo da base de ouvintes, de streams dele e também do quanto a gente acredita artisticamente naquele potencial do artista. E é isso, o nosso DNA e propósito além de fazer uma boa distribuição digital, a Altafonte nasceu da Espanha, é um selo, um label digital que nasceu na Espanha,
o Nando, que é o dono, ele é o único dono junto com a Ima, eles são um casal. Uhum. Eles não têm intenção de serem comprados por uma major ou de terem outras pessoas influenciando. Então isso é legal porque dá uma liberdade Legal. absurda. E ele vendia CD de música brasileira na época da faculdade. Ele Aham. criou um selo chamado Boa, que depois veio a ser um dos maiores selos de maior relevância da Espanha hoje de rap. Que E legal. aí ele foi bater na porta da Apple para perguntar como é que ele fazia para distribuir o selo dele, pegou 2 amigos que eram desenvolvedores, desenvolveram essa plataforma, e aí surgiu a plataforma de distribuição digital da Altafonte. Mas por isso é que a gente tem essa coisa de ser uma boutique digital mesmo, Entendi. de manter a curadoria como foco principal, sabe? E acho que é isso que tem feito a gente ter muitas ações legais nas plataformas. Isso é legal, porque você já pensa a empresa e coloca ela dentro de as pessoas já entendem uma curadoria mesmo, um caminho que ela trabalha, né? E isso também traz uma força de resultado, né? Quando vocês se aproximam das plataformas, elas entendem o que vocês querem falar, né? O som que vocês trabalham já está ali dentro de uma história que ela sabe que vocês querem contar, né? E não tem cobrança, assim, as capas, os destaques, as coisas que a gente conquista, a gente fica feliz, a gente vai desenvolvendo junto. E é isso, é tudo muito orgânico. Acho que isso que é o mais legal, e os nossos contratos têm essa visão totalmente pró-artista. Esqueci de Certo. falar que, diferentemente das majors dessa teoria do mercado do artista ganhar muito pouco, ele ganha no mínimo 70% da receita Certo. dele no digital. Então, essa Aham. inversão de percentual favorecendo o artista, eu acho que é super legal. Ótimo. E se o artista quiser chegar para mostrar o trabalho e de repente participar dessa curadoria de vocês, como é que funciona? A gente está Ou vocês fazem uma coisa desenvolvendo ativa, nosso... vocês que vão atrás? Como é que Então, funciona? a gente tem sido muito mais orgânico a demanda do que a procura, mas óbvio que a gente tem a nossa wishlist, Aham. nossos top artistas que a gente quer ter, e a Aham. gente vai atrás e a gente busca, mas vem muito contato, vem muita gente por e-mail, tanto pro Uhum. meu e-mail, que depois eu posso escrever aqui. Legal. Se quiser falar para o pessoal também já anotar enquanto você escreve, renata.mader@altafonte.com. eu vou escrevendo aqui. E além do e-mail tem, enfim, o nosso Instagram, que a gente recebe muito inbox e a gente responde a todos, a gente encaminha por e-mail também. Posso até dar o meu telefone aqui também, mas eu acho que o e-mail fica bacana da gente começar essa comunicação. E pelo Instagram, hoje são os nossos 2 principais canais. Pelo Instagram, lá no inbox, o pessoal te indicar coisas, vocês costumam acessar Super. também. A gente tem um contato que eu tenho que resgatar aqui, acho que é contato@altafonte.com, Tá. que também não precisa, que também funciona, e a gente recebe material. Normalmente, a gente parte do princípio de assinar com artistas que tenham, no mínimo, uma base mínima de 10, 15 mil ouvintes mensais, mas isso também não é padrão. É caso a caso, se a gente acreditar artisticamente num artista que está nascendo do zero e quiser distribuir, ok. Aí vocês buscam esses números juntos, né? Sim. Se for o caso. Legal demais. E alguém perguntando aqui se é no Rio. É no Rio e em São Paulo. A gente tem escritório no Rio e em São Paulo. Quem fica em São Paulo é a Heloísa Aidar, que trabalha com a gente. Também tem à frente da Altafonte Publishing, na parte autoral. Nossa. E também com essa mesma filosofia de percentual maior para o artista, que eu acho que é também uma oportunidade bacana para quem está querendo organizar a sua vida autoral. Sim. E a matriz na Espanha, escritório em vários outros países México, Peru, Chile, Portugal, enfim. Legal demais. LA. Aí é uma pequena multinacional, sabe? Legal. E rola uma troca de playlist na playlist? Existem playlists mundiais que vocês fazem para conectar os artistas? A gente, por exemplo, distribui o Emicida para fora do Brasil, né? Agora a gente acabou de conseguir entrar lá em playlist de novidades da semana no Japão com a Deezer. Vira e mexe, a gente consegue entrar em playlists globais com Tidal. E entre os escritórios também, tipo, muito quando o artista estava fazendo turnê e vinha uma oportunidade local de ter o suporte da Altafonte para ir no escritório, para gerar conteúdo, para falar com as plataformas localmente, mas também
também tem essa oportunidade de fit, né? De fazer essa ligação entre artistas e escritórios. Sim, isso é muito legal, porque o digital permite isso, né? Você fica sem fronteiras aí para poder conectar artistas, principalmente utilizando playlist nas plataformas digitais. É um trabalho muito bacana, eu acho que é muito legal ver isso, porque é difícil você ter distribuidoras que conseguem trabalhar com esse objetivo, tendo esse modelo de negócio de ser focada, de ter um cuidado com os artistas que ela trabalha e fazer isso é muito legal. A gente acaba vendo um trabalho, às vezes, com as distribuidoras, pela necessidade também das distribuidoras pelo modelo delas de rentabilizar ali e ser uma coisa que você entra dentro de uma coisa muito grande e é difícil você conseguir às vezes uma atenção e conseguir um trabalho focado. Então, legal demais ver esse trabalho da Altafonte. Para a gente uma luz, assim, você fala, pô, existe essa possibilidade? Que bacana. Então a gente vai caminhando aqui mais ou menos para o final aqui da nossa conversa, a gente está batendo quase às 8 horas e a conversa e o Instagram derruba, então a gente vai passando aqui para o momento que a gente pede uma indicação. Aliás, antes, se você está vindo aqui pelo Música em Rede, segue lá a Altafonte. Aliás, o site da Altafonte também. .com, o nosso site ainda não está tão atualizado, maravilhoso. Eu sugiro seguir o nosso Instagram, que a gente tem usado ativamente. Sim. E o nosso site também. A Altafonte BR, né? Porque tem todos os países que a Altafonte está conectada, né? Você Altafonte Brasil. Altafonte Brasil. Altafonte Brasil, não é BR, Brasil, legal. E lá você tem acesso, você dá para saber tudo que está rolando, inclusive as atualizações dos trabalhos, das playlists que vocês estão fazendo, manda inbox para eles conhecerem, para a Altafonte conhecer o seu trabalho. Também buscar o nosso perfil de playlists agora. Exatamente. Nosso Instagram, é isso. A gente vai ter uma apresentação que a gente está terminando para a gente poder também encaminhar tanto por e-mail quanto, enfim, nas calls que a gente faz. Um atendimento muito, muito pessoal mesmo. Pô, legal demais. Vamos fazer o seguinte, o Instagram está me avisando que ele vai derrubar, então a gente fecha, todo mundo que está aqui, vamos combinar que vocês voltam, é coisa de, sei lá, 10 segundos. A gente fecha. Eu saio e entro, é isso? Você vai entrar de novo, eu vou voltar a live aqui para a gente ir caminhando para essa parte final, certo? Então vamos lá. Daqui alguns instantes, todo mundo volte aqui, vamos lá. Vamos dar um recadinho final enquanto o pessoal está entrando aqui. Então, só completando aquela parte lá. Se você chegou pelo Música em Rede, siga a Altafonte lá nas redes sociais. Você vai saber tudo o que está acontecendo por lá, com o que eles estão trabalhando, o que eles estão lançando. É um trabalho muito legal, bem especial assim, de distribuição, que é difícil, é raro você ver por aí. Então, vale a pena conectar e entender como é que é esse trabalho. Se você é artista e tem um som que você acha que faz sentido trabalhar, entrar nessa curadoria deles, arrisque. Mande lá no inbox, mande no e-mail renata.mader@altafonte.com e aí a gente mantém o contato, vamos ver como que acontecem as coisas, na verdade. A gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar desenvolver a nossa carreira se conectando com quem está fazendo coisa boa. Siga também o Música em Rede Oficial aqui no Instagram, de segunda a quinta-feira, a gente com notícias e entrevistas do mercado da música, a gente tenta buscar uma galera que está realizando coisas boas, que trazem propostas e que trazem ideias para que a gente consiga trabalhar a carreira, para que a gente possa entender melhor como é que funciona o mercado da música. Todas as entrevistas que a gente faz aqui, elas vão para o nosso YouTube, então se você perdeu alguma, vai lá, daqui a pouquinho, não é imediato, a gente adapta e demora alguns dias para a entrevista do dia entrar lá, então algumas já estão subindo, se inscreva no nosso canal para você saber como é que, para você não perder nenhuma entrevista, comente e tudo mais, dê like, que essas coisas que o YouTube pede, que é o que funciona para você poder não perder nada do que acontece por lá. E a gente também está com podcast, a gente fez o primeiro podcast que já está no ar, o primeiro episódio, que foi com a Renata Gomes e o Barral Lima, foi sensacional. E agora, sexta-feira, lança o segundo episódio com Melina Rickson, do Porto Musical, e o Ricardo Rodrigues, da Let's Gig. Então, você não pode perder, a gente falou sobre gestão de carreira, foi muito massa. Gente legal, hein? A gente tem a sorte aí de estar conectado com pessoas muito massas, que estão super dispostas a compartilhar conhecimento, assim como você hoje com a gente. Isso é realmente um privilégio, assim, porque a Música em Rede nasce nesse momento de um turbilhão
e de muita incerteza. Então, poder conversar, poder trocar ideias e ouvir o conhecimento que as pessoas adquirem com essa estrada, num mercado que é muito difícil mesmo, assim, né, da gente, às vezes, saber o que fazer. Então, ouvir as pessoas que estão trabalhando ativas e realizando coisa boa, para a gente é muito legal. Acho que todo mundo está conectado no Música em Rede, tem essa sensação. Então, eu agradeço demais. Você estava falando sobre os canais da Alta Fonte. E Isso. não sei se tem mais alguma coisa sobre os canais para você passar, ou a gente pode falar da nossa indicação de playlist. Se você quiser deixar algum recado final aí também o pessoal que está assistindo. Não, eu acho que a gente conseguiu conversar sobre tudo. Atingimos todos os lugares onde a Alta Fonte está. Sim, tem sido realmente muito legal, muito interessante. Acho que o nosso papel é muito importante hoje e me sinto realmente, agradeço por estar trabalhando e muito mais do que antes até. E Sim. poder estar ajudando a indústria, os artistas independentes. E eu acho que é essa coisa da cadeia, de você conseguir repensar toda a cadeia da música junto, estratégia, caminhos, que tipo de geração de conteúdo, como analisar minha audiência. Eu acho que isso é muito enriquecedor para todos os artistas que realmente estão dispostos e interessados. Sim, a gente conversou ontem com o João Bagdad, do Risco, e ele falou justamente ótimo. Uma coisa que ele falou muito é isso, entender os seus números, entender o que acontece com o seu público, para você poder saber o que caminho tomar e ter estar conectado com parceiros que entendem isso e podem te ajudar é sensacional, não só o selo, assim como também a distribuidora, como a Alta Fonte faz, então é muito legal. Eu vou estar cada vez mais perto ali acompanhando o que vocês fazem. Eu já era fã, agora sou muito mais. Oba, então, tem que trazer os seus artistas para Alta Fonte agora. Olha só, vamos pensar. Tem que conversar. Vamos conversar. Cara, legal pra caramba. A gente tem, como a gente falou no começo, a gente tem uma playlist colaborativa. Todo mundo que passa por aqui, ela indica uma música de uma banda. Eu sei que é difícil para você que trabalha com vários artistas ter que falar um nome. A gente vai liberar aqui para você colocar 2, se você puder. Até para a playlist ir ficando bem múltipla. E ela é bem múltipla mesmo. É uma playlist que eu gosto bastante de ouvir, justamente por aquilo que a gente conversou, né? Você consegue ter ela conta uma história. A história é as pessoas do mercado que estão trabalhando, que estão ativas, o que elas estão ouvindo, né? Então isso é muito legal. O que você tem para indicar para a gente aqui, para a gente colocar no nosso playlist? Vou até anotar já. Pessoal, tem um álbum o que você quiser, que mistura o trabalho com o que eu tô amando e ouvindo muito, que é o álbum do Gilberto Gil com Baiana System. Sensacional. Que a gente lançou agora, que é incrível, lindo. Sensacional. Ao vivo em Salvador, com o Gilberto Gil e Baiana. Tá muito foda. E eu tô viciada na música Moriô. Dia de Caça, versão mega especial. Sensacional. Devidamente anotado. O EP do Criolo do Milton, que a gente lançou também, foi super especial. E é lindo. Tem uma versão ficou maravilhoso. Então, essa é a minha indicação. Eu acho essa aqui. versão E a Mário muito Freitas, linda. que é Mário Freitas, né? Que cara maravilhoso também. Ele é demais mesmo. Muito foda. Tantas coisas. O álbum do Baco, Não Tem Bacanal na Quarentena, que foi esse álbum de 10 faixas que ele trouxe logo no início, é muito interessante, tá muito lindo também, tá bem forte. E acho que mostra essa força dele de ter um álbum inédito na mão e ter feito em uma semana. Sabe? É muito louco, é muito interessante ver essa força da produtividade e sabendo o que está fazendo com contexto, né? Isso que diferencia um artista, né? Você fala, pô, esse cara não tá de bobeira, ele sabe muito bem o que está fazendo e sabe passar essa mensagem. Então, sensacional. Acho que se você tiver mais alguma mensagem para os nossos ouvintes, esse é o momento. Fora os artistas e os álbuns que eu amo, que tem vários da Alta Fonte, eu acho que o que eu mais ouço fora esses, assim, jazz e músicas para acalmar em tempos de quarentena.
Sim, sim, a gente até notificou, deu uma notícia aqui que são músicas que aumentaram muito, inclusive junto com as infantis, as músicas clássicas e as músicas calmas e práticas de yoga, etc. Que realmente é importante. Ainda bem que a gente tem aí acesso a tantas músicas. As plataformas, elas cumprem um papel muito bacana nisso aí, no clima do nosso dia a dia aí, né? E Maravilha, acho Renata. que a dica também, assim, eu tenho feito muito é entrar na página de um artista e ficar explorando a discografia dele, ficar assistindo, ouvindo todos os álbuns, ficar realmente navegando pelo mundo daquele artista. Assim, tô muito apaixonada pela Alice Coltrane. Ela é maravilhosa. Olha só, vou até anotar aqui para não perder. Isso é e foram as lives incríveis que aconteceram, Gil Scott com Erykah Badu, umas lives que têm acontecido no Instagram. Foda! Que, pelo amor Patti de Deus. Smith, Assim, só tem... Nossa, coisa incrível. Renata, muitíssimo obrigado mesmo pela sua disposição, pela sua generosidade aí, de compartilhar conhecimento. Fiquei muito feliz é todo meu. de saber muito, mais muito sobre obrigada a fonte. mesmo. E é isso, obrigado demais. A entrevista depois vai ficar salva 24 horas. Aliás, a primeira parte da entrevista, o Instagram ele me surpreendeu agora, assim, eu fui salvá-la por Stories e ele me deu a opção de só de salvar para o IGTV. Então a entrevista, a primeira parte está no IGTV, vamos ver se ela vai para o Stories ou não, a gente vai descobrir. Eu acho que fica por 24 horas. Vamos torcer, porque não deu o botãozinho de salvar por 24 horas. Vamos ver o que acontece agora. Então, de repente, o Instagram está aí mudando o processo. Mas depois a gente vai não ter que se entra adaptar. no YouTube também? E vai entrar no YouTube. Então, tanto a primeira viu? parte quanto a segunda a gente vai adaptar e vai estar no nosso YouTube Música em Rede Oficial. Então, ó, de segunda a quinta-feira, às 19 horas, a gente conversa aqui com diversas pessoas interessantíssimas do mercado da música, a partir das 19, com notícias também sobre o mercado da música e também todas as notícias, os links ficam lá no nosso Facebook, já que aqui não dá para colocar link. Então, você acessa lá no Facebook Música em Rede Oficial. Temos podcast nas plataformas digitais, procura lá para ouvir mais das conversas que a gente tem com as pessoas que passam por aqui também, e as entrevistas no YouTube. Então é isso, estamos aí a mil produzindo e tendo a oportunidade e privilégio de conversar com pessoas incríveis. Muitíssimo obrigado, Renata, pelo seu tempo. Obrigada a você. Estamos Cadê juntos. o Rico para dar um beijo nele? Obrigada, Rico, pelo convite. Ele está assistindo. Música em Rede. Aliás, deixar só mais um recadinho que eu esqueci. Amanhã o Rico conversa com a Guta Braga. Aqui vai ser um papo muito massa. Ela que está à frente ali do Fast Forward, um podcast sensacional. Ela também Adoro, do Fábio Silveira. E ela também está com o MCT, Music Copyright Tecnologia, que faz uma curadoria de notícias, e a gente, inclusive, lê muito de lá, e muito do que a gente passa aqui também é o que passa por lá. Então vai ser uma conversa sensacional, não perca amanhã. Rico Manzano conversando com o Guta Braga. E na sexta-feira a gente lança a agenda da semana que vem, que também está um chuchu, e vamos nessa. Não, estão arrasando. Parabéns, pessoal. Obrigado, Bom obrigado demais. mesmo. Tamo junto. Grande beijo, saúde. Beijão. Fica bem. Se cuida. Até mais, gente. Obrigada. Até mais. Beijo. Valeu.